Lá, irmãos, novamente, Salmo de número 75, apenas o verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Queremos invocar o nome do Senhor nessa manhã, declarar tudo aquilo que ele tem feito por nós. Eu convido a você que curva a sua cabeça e ore ao Senhor comigo nesse instante, uma oração de louvor. Oremos, pois. Nosso Deus, nosso Pai eterno, bendito e eterno Senhor, louvado seja o teu nome, para todo sempre, ó Deus, seja louvado. Nós te louvamos pelas tuas maravilhas derramadas sobre o teu povo, te louvamos, ó Deus, pela vida que o Senhor nos tem dado e tem sustentado, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, te louvamos pela tua igreja, ó Deus, que o Senhor reúne nessa hora para te adorar. E te louvamos, acima de tudo, Deus, por essa oportunidade que temos de declarar que o Senhor é bom, que o Senhor tem sido um Deus presente e há de continuar assim. Agora, Pai, pedimos ao Senhor que nos auxilie, que nos acompanhe e que receba o louvor que a tua igreja presta a ti nessa hora e que tudo o que fizermos, ó Deus, chegue até o teu trono como aroma suave. Confirma, pois, ó Deus, aquilo que estamos fazendo, porque estamos fazendo com a sinceridade do nosso coração, humildemente, pedindo que o Senhor nos assista e nos ajude nesse dia, com perdão dos nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir nosso hinário no hino de número 14. Vamos cantar, vamos nós louvar a Deus. Vamos nós louvar a Deus, 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Exaltado seja Deus para todos sempre. Meus irmãos, nesse momento de contrição, a palavra de Deus nos diz em Provérbios 28, versículo de número 13. O que encobre a sua transgressão, o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa,
alcançará misericórdia. Nós vamos confessar ao nosso Deus as nossas transgressões. Nós vamos dizer para Ele que de fato somos réus, merecedores do castigo, mas por causa de Cristo, pela obra que Ele fez na cruz do Calvário, Ele não nos trata segundo o que merecemos. Vamos orar mais uma vez, curva aí a sua cabeça e confesse ao Senhor os seus pecados. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, nós adentramos na Tua presença santa. E só é possível fazer isso pela mediação de Cristo Jesus, porque Ele nos tornou limpo, Ele nos purificou e Ele nos faz, ó Deus, mais branco do que a neve. Nós estamos diante de Ti, ó Pai, purificados por Cristo Jesus. Apesar dos nossos pecados ainda cometidos, eles já foram pagos por Cristo Jesus. Entretanto, nós pedimos a Ele que nos perdoe, que nos fortaleça, para que possamos vencer, ó Deus, essa tentação, para que possamos vencer o pecado, ó Deus, e assim viver santamente para o Senhor. Nos arrependemos imensamente, Pai. E humildemente aqui confessamos que somos pecadores, que não temos ainda, ó Deus, vencido, e pela graça de Cristo estamos aqui vivos na Tua presença, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. Assim, Pai, nos aceita como Teus adoradores. Nos purifica, nos limpa o coração, para que possamos de mãos limpas estar na Tua presença, por causa da obra salvífica que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Muito obrigado por esse amor tão imenso. Muito obrigado por esse sacrifício, ó Deus, que o Senhor ofereceu a nós, por nós, a Ti, ó Deus. E assim somos aceitos. Fica conosco nessa manhã. Em nome de Jesus te oramos. Amém. A palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram novo. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, porque o nosso passado foi apagado. Os nossos pecados foram pagos, e assim nós recebemos a remissão. E com esse versículo e outros tantos, nós nos alegramos tendo essa certeza de que já recebemos a remissão através de Cristo Jesus. Cantemos nessa manhã ainda, meus irmãos, 2 cânticos para o louvor, honra e glória do nosso Deus. Estou aqui para te adorar e me derramar. Vamos cantar com muita alegria esses 2 cânticos, depois iremos ao nosso estudo.
cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor que dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Muito bom louvar a Deus. Eu tenho certeza que você aí em sua casa também está muito feliz em poder adorar ao Senhor. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 1, versículos de 12 a 18. Vamos ler, depois peço ao Natanael para orar por iluminação, dando continuidade à exposição desse livro. Salomão escreveu, momento de grande reflexão na sua vida. Pela graça de Deus, nós temos em nossas mãos um texto tão bom, que nos chama a atenção e que muito nos ensina. Eclesiastes, capítulo 1, de 12 a 18. Acompanhe aí em sua Bíblia, irmão, por gentileza. Assim diz a palavra do Senhor: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se faz debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e subpujei em sabedoria todos que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. E Deus nos abençoe. E agora vamos orar com Natanael, pedindo a Deus que ilumine-nos e traga de fato conhecimento nessa manhã. Amém. Meus queridos irmãos, diante desse texto, eu quero afirmar que fracassará todas as tentativas
de dar significado à existência humana sem Deus. Fracassará toda e qualquer tentativa de dar existência, de dar significado à existência humana à parte de Deus. Não faz sentido. Por mais que o homem se deleite em suas obras e suas realizações, vai chegar um momento que o vazio será tanto que ele não aguentará. Então não adianta o homem buscar satisfação em suas obras, em suas realizações, a parte de Deus, sempre fracassará. Porque no mundo em que tudo passa, irmãos, nada nos satisfaz. Tudo passa. O sábio Salomão se propôs a responder às inquietações e indagações, não que eram feitas a ele, mas as próprias que se levantavam no seu coração. As suas próprias indagações, as suas próprias inquietações, as quais são minhas e suas também. Porque os homens sempre se perguntarão: por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo? Qual é a minha missão nesse mundo? Mas nós já sabemos, queridos, de onde viemos do pó. E o nosso corpo voltará, mas a nossa alma irá para os céus com Deus. E a nossa missão aqui nessa terra será respondida também pela palavra de Deus, disse Jesus, é pregar o evangelho a todo tempo. Mas acima de tudo, a minha missão é glorificar a meu Deus com a minha vida. É viver santamente nesse mundo, para a glória, honra e louvor do meu Deus. Assim, queridos, Salomão se propôs responder às indagações do homem. E ele viu que o homem não pode ficar satisfeito com a existência sem significado. O homem sempre quer mais, quer mais. Em termos de riqueza, Provérbio diz que a medida do ter nunca enche. O homem ajunta milhões e milhões e milhões e não consegue gastar. Os homens ajuntam tesouros e mais tesouros, partem daqui de mãos vazias, e seu tesouro fica a outros que passam a outros, e ninguém nunca está satisfeito. Portanto, o homem nunca será satisfeito, porque não terá significado dentro dele, porque existe, meus irmãos, dentro do homem, um ímpeto para encontrar rima e razão para a vida. A nossa vida, ela precisa ter razão. Nós buscamos, nós planejamos, pensamos e planejamos o nosso futuro, e para isso trabalhamos. Mas onde está nosso futuro, irmãos? O que nos espera? O nosso futuro não é nesse mundo, ainda que vivamos 100 anos, 110, 103, 110 e assim por diante, nós vamos sair daqui, nós vamos passar, porque tudo passa. Então, voltando ao texto, meus queridos irmãos, vejam como Salomão dá continuidade ao texto aqui no verso de número 12, quando ele diz: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Lembra que nós, domingos, aprendemos o que significa provérbio, o que significa Eclesiastes? É aquele que ajunta, é aquele que responde, é um professor, é um pregador. Portanto, aqui o sábio Salomão, ele diz que vem sendo rei de Israel em Jerusalém. E aqui, meus queridos, nós podemos ver que até então Salomão vinha falando na terceira pessoa, ele reportando ao próprio Salomão como pregador, como fosse uma outra pessoa. Mas aqui, a partir de agora, com exceção do capítulo 7, verso 27, Salomão vai sempre falar na primeira pessoa, sempre se referindo a ele, o que nos demonstra, amados irmãos, que Eclesiastes é de fato reflexão autobiográfica. Ou seja, apesar de Salomão se propor responder às indagações e às inquietações dos homens, mas acima de tudo ele procurou responder às suas próprias. São indagações que ele fazia e com sinceridade do coração, ele disse que não conseguiu satisfazer e não conseguiu responder. Porque, como eu disse no início, sempre fracassará toda tentativa de dar sentido à existência humana
a parte de Deus. Não existe. Salomão disse que nada que seus olhos desejaram, nada que o seu coração desejou, ele deixou de realizar. Ou seja, tudo aquilo que o seu coração, tudo aquilo que o seu desejo aflorava, ele ia lá e realizava. Se pedia mulheres, é um homem que chegou a ter 1000 mulheres, sendo que 700 eram princesas e 300 concubinas, mas com as quais ele casou. Mesmo assim, ele não se satisfez. Tinha uma que ele amava imensamente, aquela que ele escreveu, ou para aquela que ele escreveu Cantares. Portanto, irmãos, é muito interessante esse versículo. Salomão, meus irmãos, declara aqui que ele vem sendo rei em Israel, estando em Jerusalém. Por que é interessante, queridos irmãos? Porque na sua humildade, Salomão não se declarou, eu sou rei, eu tenho, eu sou, ou eu estou sendo rei. Mesmo nem está sendo rei, ele disse, eu venho sendo. Isso é muito humilde, irmãos. Isso é muito interessante para nós. Porque Salomão, como eu e você, sabe muito bem que ninguém, queridos irmãos, pode fazer nada se Deus não permitir. Eu não consigo mover o meu braço se Deus não permitir. Eu não consigo pronunciar palavras se Deus não permitir. Daniel, inspirado por Deus, no capítulo 2, versículo 21 do livro, Daniel 2, 21, ele disse ali, eu vou ler com você, se você puder acompanhar comigo, Daniel, capítulo 2, versículo 21. É muito interessante esse texto, porque Daniel está dizendo aqui para o soberano Nabucodonosor, quem é Deus? Depois que Nabucodonosor se declarou que fazia o que bem entendia, com quem ele quisesse, Daniel disse aqui, capítulo 2, versículo 21. É ele quem muda o tempo, é ele quem muda as estações, é ele que remove reis e estabelece rei, é ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Deus, irmãos. É Deus que estabelece e é Deus que remove. É Deus que dá sabedoria, é Deus que dá entendimento. É por isso que Salomão, na sua humildade, disse, eu venho sendo rei, e em outras palavras, eu serei enquanto Deus permitir. Olhamos para os homens que é colocado em um cargo, e foi Deus que Deus, através da instrumentalidade dos homens, do voto direto ou indireto, e aquele homem, quando alcança aquele poder, em qualquer esfera, ele se acha que foi por seu merecimento, que ele está ali, ele manda, ele faz tudo. Não faz, não pode. Porque Deus que estabelece, é Deus que tira, Deus que muda o tempo, as estações. É preciso ser humilde para isso. Salomão, apesar de toda a sapiência que Deus havia dado, ele era um homem humilde. Olha o que ele disse aqui, irmãos, no verso 4 do nosso texto. Eclesiastes 1:4. Ele disse assim: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. É por isso que ele começa esse texto dizendo, eu, pregador, eu, aquele que junta, eu, aquele que ensina, eu, professor, venho sendo rei em Israel, porque Deus levanta homens e mulheres. Uns ele abate, outros levanta. Portanto, disse ele, geração vem, geração vem. Ele era a continuação do governo do seu pai Davi. É por isso que ele disse muito bem, eu venho sendo. Pelo seu conhecimento das Escrituras Sagradas, ele havia visto. Quando Moisés escreveu no Salmo 90, verso de número 9, quando diz que todos os nossos dias se passam, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. E Salomão vai escrever logo em seguida aqui em Eclesiastes, que a sua memória jaz no esquecimento. Por mais poderoso que tenha sido o homem, por mais realizações que ele tenha feito,
Daqui a pouco se esquece. Os novos inventos, as novas realizações, meus queridos irmãos, colocará por terra aquelas que já foram feitas. E nós nos esquecemos facilmente daqueles que passaram. Às vezes esforçamos, lutamos aqui, buscando na nossa mente para lembrar de alguém. Vamos para os livros, para a história. E aqueles homens que foram tão importantes, que fizeram tantas coisas, mesmo em nossos dias, jaz no nosso esquecimento. É por isso que você deve lembrar disso. Que a sua vida é como uma neblina que aqui está caindo e logo se dissipa. É como o dia de ontem que se foi. É como a vigília da noite. E disse Moisés que os nossos dias se passam. Meus queridos irmãos, eu olho para a minha juventude, lembro-me das coisas, parece que foi ontem, mas não foi. Se passam, nossos anos se acabam como um breve pensamento. Precisamos lembrar disso, irmãos. Precisamos lembrar. É por isso que nós nos perguntamos, existe alguma coisa nesse mundo que tenha valor duradouro? Pergunte a você mesmo nessa hora. Pregue para a sua alma, como fez o salmista, quando estava perturbado e disse, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Lembra de Deus, porque nós vamos louvar. Pergunto para você nessa hora, existe algo nesse mundo que é duradouro, que vale a pena investir acima de qualquer coisa? Se você encontrar, eu quero te aconselhar aqui, se você encontrar alguma coisa que tem valor duradouro nessa vida, invista, corra atrás. Mas como eu sei que não existe, que não vale a pena investir seu tempo, então invista seu tempo em Deus. Porque a palavra do Senhor, ela nos afirma isso. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 17, ele diz que o mundo passa e as coisas que estão no mundo também passam. Tudo passa. Isso é os prazeres da carne. É a soberba da vida. É a vaidade, como diz Salomão, vaidade de vaidade. Eu estou construindo aqui, irmão, algo que eu não posso levar à frente. Algo que eu não posso levar para a minha vida pós-morte. Para que construir algo que eu não vou usufruir? Porque evitar tanto esforço para uma coisa que eu não vou me deleitar. Olha, a palavra de Deus nos diz, irmãos, que o homem que plantou uma vinha, seja ele o primeiro a usufruir da mesma. É por isso que em Israel, se o homem estava noivo, estava despojado com uma mulher, ou o homem havia casado há pouco tempo, foi convocado à guerra e ali foi descoberto, imediatamente ele era mandado para casa. Se o homem havia construído uma casa nova, ele tinha que voltar, porque a lei dizia isso, que era ele que havia construído com muito esforço, ele deveria ter o prazer. Mas olhando para nossos dias, irmãos, quantos de nós, eu falo servos do Senhor, que estão amando o presente século, investindo pesado, tirando o tempo precioso do Senhor em algo que não tem valor eterno. Olha o que diz Salomão. Isso é vaidade ou é correr atrás do vento que você nunca vai alcançar? É por isso que há uma grande luta dentro do homem, uma busca por resposta, seja no mundo exterior ou interior mesmo. Essa luta, irmãos, queremos. Tem dia que estamos tão perturbados, tão inquietos. Aí vem a ansiedade, que é pecado, porque eu não posso ir além daquilo que Deus ordenou. É o que nos diz o nosso irmão Tiago, que Deus pôs limite em tudo. O mar, ele só vai até onde Deus permite. Então somos nós. Nós não podemos ir além,
Por isso que a Bíblia diz, não diga que amanhã iremos para a cidade tal, ali negociaremos e ganharemos muito dinheiro. Diga, porém, o seguinte, se Deus permitir, nós iremos, negociaremos, faremos isso ou aquilo, se Deus permitir. É por isso que na nossa humildade devemos sempre assim, Senhor, se tu nos permitir, nós faremos isso. Se tu nos permitir, nós nos reencontraremos. Se tu permitir, faremos isso ou aquilo para a tua própria glória. E diante do Senhor nós nos rendemos. Há essa luta, há essa busca, irmão, por resposta. Uma busca de significado para uma vitória moral. Eu quero realizar, eu quero fazer isso. E depois que eu fizer, eu assento-me e digo, está consumado. Mas eu nunca vou conseguir, por mais que eu realize. Isso é temporal, isso não é eterno. Isso pode ser percebido, irmãos, aqui nesse mesmo livro, e também em Romanos, o que nós leremos. Olha aí no capítulo 2, versículo 12. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz aqui esse homem sábio. Verso 12 do capítulo 2. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultice. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Um homem que segue outro homem fará o que qualquer outro já fez. Você segue o homem. Por isso a loucura. Siga Deus. Jesus disse lá em Mateus, não temas o homem, porque ele pode matar, ele pode tirar a tua vida. Antes, porém, teme a Deus, que ele pode tirar a tua vida e mandar a tua alma para o inferno. Então, Salomão faz essa pergunta, que fará o homem que seguir o rei? O que os outros fizeram. Olha o que o apóstolo Paulo pergunta lá em Romanos 7, 24. Depois de tanta inquietação, o apóstolo Paulo disse, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem te livrará? Quem me livrará? Quem livraria Paulo do corpo dessa morte? Quem livrará os homens do corpo dessa morte? Capítulo 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Fala de Romanos. E no 3, 23. Porque todos pecaram. Quem nos livrará? E o apóstolo Paulo, vendo que não vale a pena investir no mundo, a não ser no Senhor, no verso 25, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. É quem nos livrará do corpo dessa morte. É por isso, queridos, que não há respostas suficientes para que o homem se satisfaça buscando no próprio homem sabedoria no próprio mundo. Ele faz perguntas e estão ávidos por resposta. Que fará o homem que seguir o rei? Desventurado o homem quem sou que me livrará do corpo dessa morte? Ninguém. Mas ninguém mesmo. Sabe por quê? Porque se esperarmos resposta e socorro da parte humana, teremos o pior. E resultará em nada. Nada mesmo. O nosso socorro, disse o salmista, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista disse que o meu Deus, ele me socorrerá em tempo oportuno. Ele me ouvirá e me socorrerá no tempo oportuno. O socorro do homem tarda, o socorro de Deus não. Deus está presente com seus ouvidos atentos à oração que se fizer. E assim, irmão, para que você, para que eu, para que nós não evitemos esforços, esperando, meus amados irmãos, resposta do homem. Salomão, com a intenção de nos poupar do desapontamento, caso teimemos em procurar por satisfação no mundo, ele diz, olha aqui nos versículos 13 a 15 do nosso texto. O que ele diz? Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria, e tudo quanto sucede debaixo do céu,
Este fadono trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Meus queridos irmãos, não há resposta humana. Não há. O que é torto não se pode endireitar. E o que falta para minha satisfação, eu não posso calcular. Por que eu não posso? Porque cada vez eu quero mais. Lembra que domingo nós vimos quando Salomão disse que os olhos não se fartam de ver, os ouvidos não se fartam de ouvir. O mar, meus irmãos, ele vai, os rios derramam dentro do mar e voltam. O vento sai, faz o seu percurso, retorna novamente e começa do mesmo dia, do mesmo jeito. O sol, no seu percurso, volta novamente. É por isso, queridos, que nós não vamos nos satisfazer porque queremos. Nós não podemos endireitar por nós mesmos as coisas. Às vezes olhamos para um homem e dizemos, ele tem jeito, ele não tem jeito, por nós não tem. Ainda que a justiça, que a força do homem, a polícia, eles não conseguem endireitar, porque o homem, por sua força, não garante vitória, o cavalo não garante, mas por o meu espírito, diz o Senhor. Então Salomão vê que a quietude da vida, como qualquer um vê, irmãos. Salomão, um dos homens, como ele disse no verso 16, que sobrepujou todos, ou seja, ele esteve acima de todos os homens, sabedoria e poder. Entretanto, ele se coloca aqui, ele fazendo essa sua reflexão, ele enxergou aquilo que qualquer pessoa, o mais tolo, poderia enxergar. Que o homem não consegue satisfação nessa terra. E ainda que ele age, ela é momentânea, ela é passageira. É por isso que quem faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Apesar dele ver como qualquer um via, irmãos, ele relaciona com a vontade divina. Ele diz assim, que esse enfado, essa busca enfadonha por satisfação, foi o próprio Deus que impôs aos homens. Olha aí o que ele está dizendo aqui, no versículo de número 13. Ele diz que esquadrinhou a informar, e tudo que sucede debaixo do céu, esse enfadonho trabalho, impôs Deus aos filhos dos homens. Foi Deus que impôs a mim e a você. E eu vou estar lá nessa busca, nessa luta. É por isso que eu só vou encontrar satisfação e eu só vou descansar quando eu buscar o meu Deus. Pegando aqui um exemplo claro. Capítulo 3 de Marcos. Jesus Cristo disse, passemos para outra margem. Ele foi à terra dos Gadarenos. E chegando ali encontrou um homem, o qual saiu ao seu encontro e já caiu aos seus pés de joelho, adorando o Senhor. E Jesus pergunta, qual é o teu nome? Ele disse, Legião, porque somos muitos. E o texto sagrado passa a demonstrar para nós, a discorrer quem era aquele homem. Era um homem que tinha uma legião, que andava de dia e de noite, descalço, com fome, andando nos cemitérios. Tentaram prender esse homem porque tinham pena para ver se ele se aquietava, colocavam as cadeias e grilhões, mas tudo pela força que ele tinha dos demônios, ele despedaçava e ele não tinha paz, ele não tinha juízo. Jesus Cristo liberta, e quando a população saiu, ficou atemorizada muito mais da situação que ele vivia antes, porque encontrou ele sentado. Aquele homem que andava dia e noite, agora estava sentado aonde? Aos pés de Jesus. Aquele homem que não tinha juízo estava ali, meus queridos irmãos, em perfeito juízo. Aquele homem que andava nu estava vestido, e não só das roupas, mas principalmente da glória de Deus. Jesus Cristo libertou. Aquele homem que a população de Gadá olhava e disse, esse não tem jeito, esse não podemos consertar. Jesus Cristo pode, porque ele pode tudo. E é justamente isso que Deus impõe aos homens para nos cansar, para sabermos que nós não temos como satisfazer. Então Salomão aqui, ele coloca, meus queridos irmãos, ele relaciona com a vontade divina. Foi Deus quem impôs os filhos dos homens. Foi assim também, meus queridos irmãos, com o apóstolo Paulo, numa visão eclesiástica. Ele interpretou Romanos 8, verso 20 e 21, que eu queria que você
acompanhasse comigo. Romanos, capítulo de número 8, versículo 20 e versículo 21. Olha a interpretação do apóstolo Paulo aqui nesse texto, irmãos, com a sapiência que Deus havia lhe dado e a humildade também. Então ele diz aqui no verso 20 e 21 do capítulo 8 de Romanos: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação, para a liberdade dos filhos de Deus. A criação, irmãos, ela está foi voluntariamente, ela foi por causa do meu pecado, do seu pecado, por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Ela está ali porque o homem, com seu pecado, sujeitou. A terra passou a sofrer, a produzir aquilo para o mal do próprio homem. Porque Deus não criou o homem para a ociosidade. Deus criou Adão e colocou no jardim do Éden, um jardim que tinha tudo, para que ele lavrasse e cuidasse. Não foi aquela ideia que os homens têm nos seus pecados, que dizem assim: se eu fosse um homem rico, ou se eu amanhã ganhar um prêmio, eu não vou fazer mais nada, eu vou apenas dormir, eu vou apenas passear, porque a ociosidade também é pecado. Deus não colocou Adão e Eva no jardim com essa ociosidade. Pelo contrário, era para eles lavrar e cuidar. E tinham prazer. Entretanto, por causa dos seus pecados, agora eles passaram a lavrar com o suor do seu rosto, colocar semente na terra e ela não produzia como deveria ser. Isso, meus irmãos. Mas veja bem, para a nossa própria glória, para a nossa própria alegria, essa criação, ela tem esperança de ser redimida para a glória do próprio Filho de Deus. Não é para ela, é para a nossa própria glória. E o homem continua, irmãos, não foi só por causa do pecado, não foi só Adão naquele momento. O homem continua destruindo a criação de Deus por causa do seu prazer. E é isso que nós vemos, as notícias, o desmatamento e tantas outras coisas que os homens estão fazendo para enriquecer, sem olhar ao seu lado que aqueles que estão passando e sofrendo, fazendo algo que talvez amanhã eles não vão ter o resultado, e com certeza não terão, porque estão destruindo a própria criação do Senhor, porque isso é vaidade, é correr atrás do vento. E apesar, meus irmãos, de Deus ter dado muita sabedoria a Salomão, ele descobriu que somente o Espírito de Deus penetra e perscruta todas as coisas. Olha aqui, e Deus falou para esse Salomão quando pediu sabedoria a Deus. Vamos para as Segundas Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 9 e 10. Deus revelou a Salomão, e é por isso que Salomão aplica na sua vida, irmãos. Mas antes de ler, eu quero dizer para você também que Deus se revela a você. A palavra de Deus nos foi dada, e Deus se revela a nós, justamente para que nós possamos agir com sabedoria, orientados por Deus. Segundo o livro das Crônicas, 28, 9 e 10, diz assim, versículo 9 e versículo 10. Segundo os Crônicas, 9 e 10. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo... Deixa eu ver se eu... Desculpe, não é segundo, é primeiro. Eu ia ler o texto errado. Desculpe, é 1 Crônicas 9 e 10. Primeiro livro das Crônicas, versículo 9 e 10. Capítulo 28, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9 e 10. Disse o Senhor: Tu, meu filho Salomão, aqui as palavras do seu pai Davi, é Bíblia, é Deus falando. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscarem, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar casa para o santuário. Ser forte e fazem a obra. Deus está aqui. Se nós buscarmos,
encontraremos. Buscai-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. A orientação para ele. Busque ao Senhor. Se você buscar, será encontrado. Mas se você rejeitar, será rejeitado também. Salomão sabia muito bem disso, irmãos. Que toda vontade humana deve subordinar a suprema sabedoria divina que está manifestada na palavra divina. A minha vontade deve estar submissa à vontade de Deus. Orienta-nos dizendo que o homem faz planos, mas a resposta sábia e certa dos lábios vem do Senhor, não do homem. Eu faço o plano, mas Deus é que confirma. Se Deus confirmar, nós faremos. Se Deus quiser, nós faremos. Então Salomão sabia disso. Veja, por gentileza, o verso de número 15 do nosso texto. Salomão, interpretando para nós, escrevendo para nós, com muita clareza. Versículo de número 15. Diz assim o texto sagrado. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. O que é isso, irmãos? São as imperfeições das criaturas o motivo principal de toda vaidade. Qual o motivo principal de toda vaidade? As imperfeições humanas. Porque se não fosse isso, irmãos, eu buscava fazer a vontade do Senhor. Agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Dentro de mim está a tua lei. E Jesus disse que aqueles que ele escolhesse como seus discípulos, e seus discípulos quisessem de fato seguir Jesus, deveria, primeiro, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Então a minha vontade, elas tem que estar submissa à vontade de Deus, porque caso isso não faça, isso é vaidade. E essa vaidade é justamente a minha imperfeição, que me leva a correr atrás do vento. Porque eu tenho que buscar fazer a vontade de Deus, agradar ao Senhor, para que os homens vejam e agradem e glorifiquem o meu Deus que está no céu. Esse versículo ele traz dois lembretes, meus queridos irmãos. A nossa limitação, quando ele diz o que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode enumerar. Se a tortuosidade é essa falta de significado, a nossa própria falta de caráter, é justamente isso. A minha falta de caráter é o que me faz, irmão, viver de uma forma tortuosa. Porque é Deus que endireita as minhas veredas. É Deus que guia-me. Salmo 139, o salmista diz: Senhor, vê se há em mim. Tu me sonda e me conhece. Tu que sabe quando eu me assento, me levanto, que penetra de longe os meus pensamentos. Aí ele diz: sonda-me, ó Deus. Esquadrinha, Senhor. E me guia. O salmista, ele não teve medo. Mas no Salmo 119, versículo 176, ele diz: Senhor, eu ando errante como uma ovelha, procura o teu servo e guia-me pelo caminho certo. Então é Deus, irmão. Essa tortuosidade é a minha imperfeição no caráter. Porque quando o Senhor me escolheu, ele pôs em mim a sua perfeição. É ele que me endireita, é ele que me guia, é ele que me leva, é ele que guia meus passos. E ele faz isso através da sua palavra. O Salmo 119, versículo 105 diz: luz para os meus pés, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. É aquela luz que vai me guiando. É luz para o meu caminho, é lâmpada, é ela que me guia. No meio das trevas vai aquela luz e eu não vou tropeçar, porque eu vou andando seguindo aquela luz. É como aquele farol que é colocado nos portos e o navio de longe, ele olha. Claro que hoje eles são guiados, meus irmãos, pelo GPS, mas no passado, para que não perdesse, eles olhavam para aquele forte, aquele farol e eles iam e ali era o porto. Assim somos nós, irmãos. Jesus Cristo é essa luz, a palavra do Senhor é essa luz.
Então, essa tortuosidade o homem não pode consertar, mas Deus pode. Nós não podemos alterar, tá certo? Nós nos deparamos novamente com aquilo, irmãos, que nada podemos fazer. Aqui no capítulo 7 do nosso texto, versículo 13 e o versículo 19. Eclesiastes, capítulo 7. Porque a palavra de Deus é assim, irmãos. Ela explica a própria palavra. A Bíblia explica a própria Bíblia. Olha aí, capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 13 e versículo 29. Olha só o que diz aqui, o versículo 13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Aí nos lembra, e diz a palavra, a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Mas quando Deus abre, nós podemos. Agindo eu, quem impedirá? E agindo Deus, o que poderá fazer o homem? Atenta para as obras de Deus, porque ele torceu, o homem não pode. Olha o verso 29 agora, irmãos, do capítulo 7. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas estultices. Deus criou o homem perfeito. Adão, quando foi criado em perfeição. Tanto é que Deus vinha todos os dias conversar com Adão, mas ele descoberto, e quando descobrimos aquilo, está, meus irmãos, ano-luz de respostas eternas, de algo que nos satisfaça. Descobrimos, meus irmãos, que estamos cada vez mais longe da satisfação. Voltando aqui, como ele disse, os olhos não se cansam todos os dias. Os nossos olhos veem as mesmas coisas ou coisas diferentes, mas nunca se satisfazem. Nós queremos mais e mais. Os nossos ouvidos ouvem inúmeras palavras, inúmeros sons, e não se fartam. Então, parece irônico o que Salomão está dizendo, falando dele próprio, que ele buscou, ele se esforçou diariamente, tentando acumular conhecimento, e descobriu, meus irmãos, que cada vez mais tornava claro para ele que isso era estultice, pois a sensibilidade da pessoa quanto à contaminação da criação, irmãos, é frustrante na condição humana. Ele vai descobrir coisas e ele vai se frustrar, porque ele nunca vai ter a resposta final. A resposta final vem sempre do Senhor. Por mais que o homem busque, ela vem do Senhor. Ele não vai ter. O resultado é o aumento do sofrimento mental e não a satisfação, a esperada satisfação que ele busca. Por isso que ele vai buscar mais conhecimento. Ele vai acumular mais conhecimento, mais conhecimento. Pensando, irmãos, tantos homens sábios que têm trazido, de fato, benefícios temporários para o mundo. E aí, quando Deus chama aquele homem, baixa a sepultura todo aquele conhecimento. Um homem com 10, 12, 15 doutorados, mestrados, pós-graduações, cursos e mais cursos. Mas ele não deixa. A sua mente e a sua sapiência baixou com ele a cova. Acabou-se. Investimos em outros, e mais outros, e mais outros. E é muito bom. Não temos entre nós homens assim. Mas uma coisa é certa, não ponha esperança, e ele também não ponha, porque a morte, essa certeza da morte, desanimará todos nós. Mas aí, meus irmãos, procure o conhecimento do Senhor. É Deus.
oculto ninguém em Cristo. Nele reside, irmão, todo sabedoria, todo conhecimento, em toda sabedoria e do conhecimento é Deus, como disse Daniel, que revela. Quando Daniel foi chamado, queriam matar os sonhos de Nabucodonosor, e ele chegou diante de Nabucodonosor e o exaltou, ele disse não. Não é por mim mesmo, mas é em Deus. É Deus que revela a sua sabedoria. Este Cristo assim chega no final desse ensino nessa manhã, mostrando que será frustrante para todos os homens buscar satisfação na sabedoria humana. Ela dá, sim, por algum momento, temporariamente, satisfação, mas não é eterna. Ela passa, e ele busca mais. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. As alegrias. A palavra de Deus nos diz que uma vez um grande rei invadiu uma cidade. Naquela cidade existia um homem pobre, entretanto esse homem era sábio. E na sua sabedoria dada pelo próprio Deus, ele livrou a cidade de todo o sofrimento. A palavra de Deus nos ensina, irmãos. Tiago diz, se você quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Peça a Deus que a todos dá. Não lhe improperará o caminho. Ou seja, alguém quer sabedoria, vá humildemente diante de Deus, não importa a sua classe. Não importa o seu conhecimento. Você quer sabedoria de Deus, vá humildemente a Deus. E Ele te dá. A todos, humildemente. Está pedindo. Deus está dando. Então Deus coloca diante de nós, irmãos, a sabedoria. Eu quero concluir. Primeiramente, se você está pensando aí, que durante o que eu estou dizendo aqui é de fazendo, deixar de estudar, de fazer um curso, de buscar mais conhecimento, irmão, está enganado. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero que você continue a estudar, você que vai fazer o Enem, você que está lutando aí para se formar, você que pretende fazer uma pós, um doutorado, faça isso. Você procure mais conhecimento. Agora, uma coisa é certa, não coloque e não pretenda ter satisfação permanente nisso, porque é passageiro. Porque você fará uma pós hoje, amanhã você quer fazer outro, você faz um doutorado, amanhã você quer fazer outro. Porque o homem, ele não consegue se satisfazer. Se ele tem milhões, ele quer mais. Então, a conclusão, irmão, todo esforço humano para descobrir a sabedoria é uma futilidade, pois a sabedoria humana resulta apenas em grande sofrimento e angústia, e não conquista o verdadeiro sucesso. Isso está aqui escrito em Eclesiastes 7, 23 e 24. Olha aí. Eclesiastes 7, versículo 23 e 24. Ele diz assim: tudo isso experimentei pela sabedoria, e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Olha aí, irmão. Vou ler novamente. Tudo isso experimentei. Experimentei o quê? Tudo aquilo que ele desejou, ele experimentou. Salomão foi um homem muito esperto. Depois você olha, estuda a vida de Salomão, a biografia. Tudo isso experimentei pela sabedoria, e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Verso 24. E o que está longe é muito profundo. Quem o achará? A sabedoria não só estava distante dele. Ele primeiro achou que, aliás, tudo aquilo que ele veio construindo foi pela sabedoria. Mas quanto mais ele buscava, ele disse, ela está tão longe de mim. Ela está longe, mas eu vou saber. Eu vou evitar esforço para buscar. E aí, quando ele fez isso, ele descobriu que ela estava tão profundo, mas tão profundo, que ninguém conseguia achará. Mas o apóstolo Paulo disse que eu devo colocar meus olhos aos céus. Porque eu não vou entender, como ele disse, a profundidade, o comprimento, a largura da sabedoria de Deus. Mas eu me elevo para o alto, colocando os meus pensamentos onde Deus está. E Deus, assim, meus irmãos, satisfará o meu coração. Por quê?
é grande sofrimento, disse Salomão. Porque assim como o futuro não está, assim como o futuro nos está encoberto, e o presente que permanece aberto à nossa inspeção também nos engana. Porque assim como o futuro, ele pertence a Deus. Irmãos, pessoas, e do dia para a noite perderam tudo. Pessoas que fizeram planos, investiram tudo, perderam. Porque o presente nos engana. O presente está aí para a nossa expressão, mas eu não tenho a sabedoria suficiente para prescrutar como é, e ele me engana. Então, apesar do futuro não me pertencer, o presente também pertence a Deus, ele me engana. Então, eu não tenho controle do presente nem do futuro. Tudo está na mão de Deus. Por fim, quero dizer, irmãos, que em um mundo desordenado como o nosso, na muita sabedoria, há enfado. Salomão está dizendo aqui no versículo de número 18. Eu busco sabedoria e eu me enfado. Salomão finaliza esse texto, capítulo 12, onde ele diz que não há limite nessa terra para se fazer livros. Você pode escrever, escrever, escrever sobre um assunto, vem outro e escreve, vem outro e escreve. Mas ele disse, o mundo de estudar é enfado. É enfadonho. Porque ninguém nunca vai conseguir, por si só, sozinho, dominar todo o conhecimento. Não vai. Olha para a medicina. As áreas onde há muitos anos atrás um médico, um clínico geral, conhecia o corpo, hoje é dividido. Os oftalmologistas, quantos e quantos? Um cuida da mina, o outro cuida. Então, assim, está dividida a sabedoria entre os homens e ninguém consegue dominar todo. E isso é frustrante. Mas Deus domina tudo, porque toda a sabedoria, Colossenses 2,3, está oculta em Jesus Cristo. Então, no mundo desordenado como o nosso, irmãos, na muita sabedoria, há enfado. Isso ocorre da própria percepção adquirida, meus irmãos. E, em última análise, seja o que for que a sabedoria possa fazer por alguém, ela nada pode fazer quanto ao final da vida. As fontes da juventude que nós temos ouvidos falar, a medicina, a ciência que todos os dias traz novas descobertas. E sempre foi assim, sempre será. Olhamos para os faraós, que ao morrer eram colocados lá nas suas tumbas, e todos os seus também eram mortos, porque eles esperavam um dia a ciência se desenvolver, que ia ressuscitar, e quando eles ressuscitassem, aqueles seus escravos, seus serviçais, seriam ressuscitados também para servi-lo. Até isso é vaidade. Mas isso nunca aconteceu. Está lá, os sarcófagos dos faraós, as múmias de anos e mais anos, e vão continuar ali. Então o homem tem essa busca. Então isso nos frustra, irmão, porque nunca o homem terá uma resposta para o final da vida, a não ser Deus. Deus é que tem a resposta. E é Ele que sabe. Porque é Ele que tem o poder da vida e da morte. E somente isso. Portanto, essa crise, meu irmão, o sábio fica tão desarmado quanto o estulto. Capítulo 2, verso 15 a 17. Onde ele diz aqui. Por que ele fica assim, irmãos? Porque acontece a ele e acontece ao sábio. Olha aqui, capítulo 2, de 15 a 17, ele diz assim, para finalizar. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais sabedoria, então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio quanto do estulto, a memória não dura para sempre, pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Então Salomão perguntou, que vantagem eu tive em me tornar o homem mais sábio? Se o que acontece a mim, se eu adoeço, eu tenho uma dor de cabeça, aquele que não tem nenhum conhecimento tem também.
Se eu passo fome, se eu não me alimento, também o homem que não tem conhecimento passa. E por fim, eu vou morrer e ele também vai. Então disse, isso é vaidade. Isso é bobagem, é estultice. Eu corri, eu me esforcei, talvez deixei de viver a vida. E aí, meu irmão, talvez você nessa busca, nessa vaidade, tem perdido momentos preciosos com seu cônjuge, com seu irmão, com seu filho, com seu pai, com seu amigo. Momentos gracejosos que deveriam passar, que deveriam ter. Conversas aprazíveis que deveriam ter. Mas por causa disso, você se enclausurou na busca do conhecimento, do ter, de conhecer mais e mais. E aí amanhã, se Deus chamar a tua vida, tu perdeu tudo. Fica só a saudade. Volto a dizer. Não é um incentivo para você não estudar. Mas o incentivo aqui é para que você não coloque a sua esperança na sabedoria humana. Não. E se a sabedoria não vale nada nesse aspecto, não passa de fracasso pretensioso. Deixa eu aplicar isso para finalizar. A aplicação é, não há nada, meus irmãos, vou repetir aqui, de errado buscar o conhecimento e a sabedoria. Porém, quando esse conhecimento leva o homem a pensar que ele é suficiente, como aquele louco que disse que agora tinha grãos, bens acumulados, veio a palavra e disse, louco, essa noite pedirão a tua alma o que tem preparado. Portanto, tenha conhecimento, adquira sim, mas não coloque, meus irmãos, não ache que é suficiente, porque aí você vai descobrir que não passa de vaidade. Agora, o que não podemos deixar de procurar é conhecer o Senhor, como bem disse o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos conhecer ao Senhor, porque Ele se revela a nós. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Portanto, não se canse. Entre um estudo e o outro, tire um momento para a sua devoção, para seu conhecimento, para alimentar a sua alma, para conhecer mais o Senhor. Faça isso através da leitura da palavra. Não apenas uma leitura, mas uma meditação na palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te faça mais conhecedor do Senhor e satisfeito com aquilo que Deus tem feito e que fará por você. Curva sua cabeça e vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai querido, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pela tua instrução. Agora nos concede graça, Senhor, para que possamos cumprir com a tua vontade, buscar mais conhecimento no Senhor e assim, ó Deus, fazer a tua vontade, porque esse conhecimento leva-nos a realizar a tua vontade. Nos perdoa, Pai, pelos tempos preciosos que temos perdidos, ó Deus, longe do Senhor. Na nossa vaidade, ó Deus, acumulando riqueza e conhecimento que não redunda em graça e glória e bênção aos homens. Nos faça homens e mulheres mais sábios e amantes do Senhor. Continua conosco nesse dia e nos prepara para que à noite possamos estar juntos, adorando o Senhor, na beleza da tua santidade. É a nossa oração a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe nesse dia, irmãos. Amém. Meus irmãos, lembrando, a nossa escola bíblica dominical, as crianças, começarão às 10h30. O presbítero Marconi falou comigo, ele estava com a Lorena fazendo um treinamento em um novo aplicativo que não tem tempo, assim, não tem a hora marcada, ele me disse o nome que nesse momento eu me esqueço, mas os irmãos vão, de fato, as professoras darão aula nesse momento às 10h30 aos alunos, vocês receberão aí o link para participar. Então, pais, não deixe suas crianças só, se preparem que às 10h30 serão a chamada para as aulas com as crianças, tá certo? Então, boas aulas, Deus abençoe as professoras, como também os alunos. Amém.